Graças a paz, irmãos. Boa noite. Que bom ter você aqui para aprendermos mais um pouco da palavra de Deus nesse sábado. E é um prazer poder estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor, né? Como os irmãos estão vendo aí, a nossa lição de hoje ela vai falar sobre o início da civilização humana e os irmãos vão perceber, vão poder ver que essa decadência da humanidade ela vem desde a queda do homem. Então, desde o Gênesis, Adão, quando cometeu o erro com Eva de pecar contra o Senhor na desobediência, eles não só comprometeram a vida deles lá na época, como trouxe uma série de problemas para nós também que estão vigentes até hoje, que acontecem até hoje conosco, tá? E a Bíblia diz que assim como por um homem, né, entrou o pecado no mundo, que foi Adão, por um homem também, Jesus, o mundo também há de ser salvo, né? Foi salvo. Lá em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é a nossa esperança, né? Embora lá em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus, Romanos 6,23 diz que embora o salário do pecado seja a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, embora a gente vem de uma sociedade decaída desde lá de Adão, mas nós temos a esperança que em Cristo tudo isso há de se findar. A única diferença, e talvez uma das grandes diferenças, seja que essa paz eterna, esse gozo, ele só vai acontecer no céu. Embora a civilização ela veio de uma crescente, de uma evolução progressiva, Deus não vai consertar essa terra aqui para nós, tá? A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós temos uma cidade celestial. E é nela e é para ela, como nessa imagem que vocês estão vendo aí, é sobre esse caminho, esse alvo que nós vamos rumo à Nova Jerusalém. Amém? Mas nós vamos agora para a nossa lição e nós vamos falar sobre o início da civilização humana, tá bom? Na tela, aí vocês estão vendo que o nosso texto ele está baseado, toda a nossa lição, ela está baseada em Gênesis capítulo 4, de 1 a 17. Mas nós temos um texto áureo, né, um texto base, que é Gênesis 4, 17. E aí está escrito: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho. Tá? Qual que é a verdade prática para nós dessa lição? A verdade prática para nós é que uma das missões do ser humano, né, dentre outras, é povoar a terra, depois dominar os segredos da criação. Está lá em Gênesis, quando Deus cria o homem após ter criado todo o planeta, toda a terra, e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Então, são esses três pilares que fundamentam, que edificam uma civilização, que é povoar a terra, dominar, governar e viver em sociedade de forma que glorifique o nome do Senhor. Uma das coisas que eu sempre falo, irmãos, é que toda a Bíblia é um código-fonte, né? A Bíblia, ela é um manual de princípios, né? E eu entendo que ela não é um manual de regras, e sim de princípios. Por que eu digo isso? Olha para você ver que desde lá o início, Deus estabeleceu que o ser humano, embora povoando a terra, embora vivendo em sociedade, criando leis, criando formas de conviver, ele deveria glorificar o nome do Senhor. Foi para isso que ele foi criado. E lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz que o quê? Que quer comendo, quer bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Não é assim? Então, qual que é os três requisitos do homem que Deus criou? Povoar a terra, governar sobre ela e glorificar
e viver em sociedade glorificando o nome dele. Amém? Nosso próxima tela fala sobre a nossa introdução. E o que essa lição vai nos ensinar? Nós encontramos que em Gênesis está o relato da primeira cidade construída pelo homem, né? Ou seja, lógico que de forma bem rústica, lógico que de forma bem arcaica, bem principiológica, nós temos elementos que nos trazem registros de que essa foi a primeira cidade e a primeira civilização, né, da humanidade. E veremos que essa civilização, ela foi marcada por conflitos. Olha para você ver que parece coincidência, né? Essa sociedade daquela época, essa civilização, ela foi marcada por conflitos, dissoluções, violência. Tem alguma coisa parecida para você hoje, né? Será que a nossa sociedade hoje, será que a nossa civilização hoje, ela vive momentos de conflitos, dissoluções e violência? Vivemos, né, irmãos? Infelizmente vivemos, tristemente vivemos. Nós vemos uma sociedade, uma civilização completamente decaída, o ser humano completamente decaído, depravado, violento, né? Nós vemos, Tiago falava que os homens seriam amantes de si mesmos, e nós vemos os homens amantes de si mesmos, pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais violentas, cada vez mais indiferentes com o seu próximo, né? E nós não podemos esquecer que Jesus disse que uma sociedade, eu estou parafraseando, contextualizando, que uma sociedade, ela se edificaria e ela se subsistiria e ela se sustentaria em dois princípios, que está lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, quando Jesus foi indagado qual seria o maior mandamento, e ele disse que o maior mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas em sentido vertical, eu amo a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a mim mesmo, sentido horizontal. Parece coincidência, a Bíblia não diz, mas é justamente o símbolo da cruz, justamente a posição que Jesus ele ocupou naquela cruz, né, irmãos? Então, nós vivemos uma sociedade parecidíssima. E aí, só que apesar disso tudo, irmãos, eu sei que nós estamos vivendo uma época de pandemia, né? Mas apesar disso tudo, apesar de todos esses conflitos, de todos esses problemas, de todo esse contraste, de toda essa decadência humana, o Senhor está acima de tudo e no controle de todas as coisas. Nós não podemos perder esse foco de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Indo para nosso primeiro ponto, aí nós vemos aí que nós vamos ver a origem da civilização humana. E o que é, segundo o dicionário Roazes, qual que é o significado de civilização? Civilização é o conjunto de aspectos peculiares de uma vida intelectual, artística, moral, material e de uma certa e determinada época, né? De uma certa e determinada região, né? De um certo e determinado país e de uma certa e determinada sociedade. Então, civilização é esse conjunto desses aspectos que faz com que nós vivenciamos em sociedade. Foi exatamente nesse aspecto, nesses elementos, que Adão e seus descendentes fizeram após a queda, né? Depois que Adão caiu no Éden, Deus o expulsou do jardim, tá? E aí, a partir disso, ele passa a viver em sociedade com os seus filhos. Ele tem Caim e Abel e inicia toda a vivência de uma sociedade bem ingênita, bem principiológica lá no início, como está descrito aí em Gênesis capítulo 4. Amém? Pois bem, você pode perguntar, e aí gera uma pergunta, né? Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Irmãos, é claro que haveria. É claro que haveria. O propósito de Deus sempre foi criar uma sociedade.
Embora no projeto inicial de Deus fosse uma sociedade, uma civilização, um povo que não tivesse pecado e que correspondesse à sua semelhança, à sua imagem, tudo muito. A Bíblia diz que tudo que ele fez perfeito. Então esse foi. Mas independente da queda de Adão, haveria uma civilização. No entanto, como você está vendo na tela aí, o pecado não mudou o projeto. Perceba que o pecado não mudou o projeto. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, um detalhe muito interessante. Eu esqueci de convidar você a pegar lápis, caneta, papel, porque nós estamos na escola e você vai anotar muitas coisas. E uma das coisas que talvez já tenha anotado, uma das coisas que você vai anotar é que, embora essa pergunta soe como um ideal de que Adão não tivesse pecado, embora isso ocorra, você deve pensar que a Bíblia relata fala que Jesus, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Na presciência de Deus, um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. Então, na presciência de Deus, ele já viu o que aconteceria. E ele providenciou Jesus. Então, embora Adão caiu, embora Adão pecou, o pecado não mudou o projeto, só o processo. O que Deus queria para o homem não era, obviamente, o pecado. Mas Adão pecou. E ele contaminou toda a sociedade, toda a geração, todas as futuras gerações, Então, mas lembre-se, o pecado não mudou o projeto, apenas o processo. E lá em Gênesis 3,15, lá diz que a partir do momento em que Adão caiu, Adão pecou, Eva pecou, Deus estabeleceu, uma guerra, um conflito, um embate, uma batalha entre Deus e o diabo. Lá em Gênesis 3,15 ele diz o quê? Porém, inimizade entre ti, ele está falando com a serpente, e entre a tua semente e a semente da mulher. Obviamente ele estava fazendo uma alusão a Jesus, que nasceria do ventre de uma mulher e foi a agraciada, foi Maria. Então, a partir desse momento, eu chamo de um início de uma batalha épica, porque a partir daquele momento o diabo ficou louco, tentando descobrir quem seria esse que nasceria para o destruir, E aqui nesse texto eu quero fazer um parênteses. Nós ouvimos muito sobre graça e lei. E aí há os crentes modernos, podemos assim dizer, que acham que por viverem ou estarem vivendo numa situação, num contexto de graça, nós temos liberdade para pecar. Ou que talvez não diretamente pensem em pecar, mas que indiretamente fica como parecendo que é muito tranquilo eu cometer erros, porque de certa forma eu vou ser alcançado por essa graça. Irmãos, não existe essa dualidade ou esse paradoxo entre graça e lei. Na verdade, a graça sempre existiu e a lei ainda existe. Porque, preste bem atenção comigo, graça não é um favor imerecido? Pois bem, como que não existia graça no Velho Testamento, se a Bíblia diz que Jesus já era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, e que mesmo após a queda de Adão, Deus poderia ter destruído Adão, ter destruído Eva e ter recriado de novo um novo casal, um novo homem? Por que ele não fez isso? Ele expulsa Adão e dá a Adão a chance e dá todo o mundo, todas as gerações futuras, uma chance, mesmo em Adão, de regenerar-se, de se recuperar. Porque ele expulsa como parte da promessa de que Jesus já viria e resolveria o problema.
Então graça já existia, graça existia na época. Nós vamos ver mais à frente uma circunstância na civilização em que Deus decide destruir a humanidade na época de Noé, e aí ele olha direito, né? Ele fala assim, ó, ele corre o olho e ele vê Noé e vê em Noé a possibilidade de dar prosseguimento a essa geração, à humanidade de novo. Isso não é graça não, irmãos? Isso não é graça quando Deus, na sua natureza santíssima, poderia destruir o homem e ele decide não destruir, e na verdade ele arruma uma forma de não destruir. Isso é graça. E hoje nós vivemos sobre a lei, irmãos. Embora vivendo na época pós o Messias, né, que conquistou o sacrifício na cruz, mas em nenhum momento nós estamos livres da lei. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumpri-la. Se Jesus está dizendo que ele veio cumprir o que já havia sido escrito. O que ele quis dizer para aquela sociedade é que a sociedade estava vivendo uma lei, um mandamento, estava tendo diretrizes cristãs, princípios cristãos de forma errada, equivocada. E ele veio dar, como ele mesmo disse, a verdadeira interpretação das suas leis. Então, irmãos, não existe esse negócio. Lá era a época da lei, agora é graça. Não, lá tinha graça e hoje tem lei. Nós não podemos esquecer disso. Embora o pecado não mudou o projeto, mas o processo, como eu tenho dito aí, no entanto, seria, obviamente, muito mais brilhante se Adão não tivesse pecado. Amém, irmãos? Pois bem, dentre na sociedade, nós vamos ter pelo menos 3 pilares imprescindíveis para que uma sociedade, para que uma civilização subsista. E um desses pilares de qualquer sociedade é o matrimônio. A civilização teve início quando Adão, o primeiro homem, recebeu Eva, a primeira mulher, como a sua esposa, como está lá em Gênesis 2, 18 a 25. E somente a partir daí é que uma família, uma nação, um povo, um estado aí, governo, tornaram-se possíveis. Se não houvesse a junção, se não tivesse a relação entre um homem e uma mulher, entre Adão e Eva, não existiria sociedade, não existiria civilização, né? A civilização passou a existir a partir de Adão e Eva. Pois bem, o matrimônio, constituído pelo casamento, no conceito bíblico, no contexto bíblico, ele é a base espiritual, ele é a base moral e a base emocional de qualquer sociedade, conforme está em Efésios 5, 22 a 30. No entanto, irmãos, nós precisamos entender que, embora está vexatório essa questão de relacionamento entre homem e mulher, hoje, como diz a Bíblia, se casam e descasam com muita facilidade. As nossas leis até facilitaram a separação com mais tranquilidade. Embora tudo isso ocorra, embora nunca se teve um índice alto, né, um alto índice de separação, de divórcios, esse não é o projeto bíblico. Jesus, quando questionado lá em Mateus sobre o divórcio, ele disse assim, preste bem atenção, ele disse, no princípio não era assim. Então ele está colocando uma regra. No princípio não era assim. Embora ocorra hoje, no princípio não era assim. O divórcio, ele ocorre pela dureza do coração do homem. Então, não é projeto bíblico a separação. Então, é a base espiritual, moral de uma sociedade e emocional de uma sociedade. Se você fizer um estudo prático ou observar, você vai ver que a maioria dos desvios de conduta do ser humano, eles têm reflexo no seio familiar, ou de forma de pai para filho, ou de filho para pai, ou entre os cônjuges. Sempre esse desvio de conduta ele vai estar relacionado
ao, ao seio familiar, tá bom? Outro grande pilar depois do casamento, inerente para a subsistência da civilização, é a subsistência, ou seja, o trabalho. O trabalho, segundo a Bíblia, não é um fim em si mesmo. E engraçado de novo, a Bíblia é um livro de princípios. Olha o que diz, que o trabalho não é um fim em si. Por isso que no Novo Testamento, Jesus o tempo todo vai dizer para não juntar tesouro aqui. Ele vai dizer que nós não devemos estar tão ansiosos, preocupados só com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não deve ser essa a nossa preocupação. Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Ele diz mas é um meio para a subsistência humana. É um meio para a subsistência humana. Salmo 128, 2 e Tessalonicenses 3,10 diz isso. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo. Adão tinha uma tarefa árdua, mas ele tinha uma tarefa. Só que essa tarefa, ela tinha apenas um cunho de responsabilidade. Somente após a queda é que o trabalho tornou-se enfado, pesado, angustiante. Foi depois da queda. E nós temos o relato, como lá em Gênesis, Jó e Romanos, principalmente em Gênesis, vai dizer que o que, Adão, do fruto do seu trabalho, você vai suar, você vai penar, meu amigo, para você se sustentar. Então o trabalho, além de ser bíblico, é digno e é imprescindível para a nossa subsistência. Então, o segundo pilar é o trabalho, o primeiro pilar é a família, é o casamento, é o matrimônio, o segundo é o trabalho. E faltou aqui, irmãos, para governar. E o terceiro era o governo, Então, o primeiro era a família, o segundo é a subsistência e o terceiro era o governo, era o trabalho, era a questão de estar governando, beleza? E aí nós vamos lembrar em Provérbios, se eu não me falha a memória, 23, eu achei algo fantástico. Lá o escritor de Provérbios diz que antes do homem pensar em constituir uma família, ele tem que estar resolvido academicamente, educacionalmente, ele tem que ter um trabalho e ele tem que ter residência. Só depois que ele tiver formação intelectual, depois que ele tiver uma profissão e depois que ele tiver uma residência, é que ele deveria pensar em casar. Fica aí uma dica para os irmãos. Pois bem, o nosso segundo ponto, ele vai falar sobre a civilização e o conflito. E aí aqui nós vamos ver que a partir do momento que a sociedade foi instituída, que a civilização foi instituída, os conflitos vieram. E por que os conflitos vieram? Vieram, como está na sua tela aí, pela inveja, pelo homicídio, pela poligamia, e aí em parênteses eu expliquei o que é poligamia, ter mais de uma mulher, e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Então, desde o início, isso não é novidade para nós. Então nós não devemos estar tão assustados com a violência do mundo, com as mortes, com os roubos, com isso, com as brigas e com os conflitos, não. Porque isso já era um problema desde Adão, desde Caim, desde Abel. Esse já era um problema, tá bom? Os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, dedicaram à subsistência básica da civilização humana. Lembra? A agricultura e a pecuária já foram inseridas no contexto daquela civilização. Caim fez-se lavrador, né? Caim, ele obviamente ele era um agricultor, né? E enquanto Abel, ele era um criador de animais, ele era um pecuarista, está lá em Gênesis 4:2. Essas duas atividades, você percebe que perdura até hoje, porque elas são imprescindíveis para a sustentação de uma civilização. Sem comida, a civilização não subsiste, né? Ela não resiste, tá bom? Enoque, ela foi a primeira, recebe o nome, né,
da descendência de Adão. Enoque foi o nome da primeira cidade fundada na terra. Foi marcada pela violência, pela banalidade quanto à vida humana. Por quê? Porque a cidade ela foi instituída logo após o homicídio, logo após o assassinato, como você está vendo aí na tela, logo após o assassinato de Caim, que matou Abel. Gênesis 4, 23 a 24. Caim, irmão de Abel, mata o seu próprio irmão por inveja, né? Por despeito, né? Por Deus ter recebido o sacrifício de Abel e não ter recebido o de Caim. E aí ele ficou revoltado e ele entra em conluio com a sua mãe. E aí perdão, irmãos, Caim mata Abel. Quem entra em conluio depois para enganar o irmão foi Esaú e Jacó. Quase que eu confundo aí. Mas Caim, então, ele arquiteta um projeto, um plano para poder assassinar Abel e assassina Abel. E aí ele se torna o primeiro homicida da face da terra. E aí Deus, assim como fez com o pai dele, né, expulsou Adão do jardim, ele pega e coloca uma marca em Caim e também o coloca para perambular pelo mundo. E aí nasce a primeira sociedade, a primeira civilização, e é a cidade de Enoque, tá bom? Isaías 2,4 dá-nos uma esperança, um versículo. E lá ele diz que, no entanto, virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Quando que vai ser esse tempo, irmãos? Nós temos a resposta na Nova Jerusalém. Lá diz que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá noite, não haverá nada, nenhum desses problemas. Oh, Maranata, vem Senhor Jesus, irmãos. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Nós não suportamos mais. Irmãos, sinceramente, a gente não suporta mais não só ver tanta violência, como ver o ser humano nessa guerra política. A gente não aguenta mais essas coisas. Ó, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pois bem, o outro pilar aparente, né? E aparentemente moderno, mas que desde aquela época já trazia um grande progresso, é a tecnologia. Olha para você ver. A cidade de Enoque, ela experimentou um grande progresso tecnológico, né? Econômico e artístico. Como é que nós temos prova disso? Lá em Gênesis 4, 20 a 22, mostra que lá já havia fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgico, músicos. Foi ali que começou as primeiras atividades que nós temos até hoje, né? Então, nessa cidade, ela experimentou um avanço. Lógico, né, irmãos? Como a gente tem dito, num contexto de lá. Se for pensar no conceito tecnológico que nós temos aqui hoje, como vocês estão me vendo aí agora, através de uma rede social, através de um celular, através de um computador. E aqui, irmãos, só a caráter de informação, o que é a visão de um homem. Em 95, quando um norte-americano ele veio dar uma palestra aqui no Brasil e a internet tinha praticamente acabado de chegar, né? 93 a 95, nós tínhamos uns computadores bem antigos, bem arcaicos, né? Uns monstros. E é da minha época, infelizmente é da minha época. Ele fez uma profecia que se cumpre hoje. Ele disse que chegaria um tempo em que os celulares, na época era um tijolão, não sei quem já teve ele, né, um Motorola, disse que o celular viraria acessório. Irmãos, o que é o celular hoje? O celular hoje é um computador. Quem diria? Hoje você tem na palma da mão um computador, um telefone, um aparelho para você fazer inúmeras tarefas, acessar banco, fazer transferência, tanta coisa que a gente faz no celular hoje e ele cabe no bolso, né? Então, lógico que aquela época não se pode comparar com a de hoje, mas houve um avanço, né? As primeiras manufaturas, né, de fabricantes
de casas, que são tendas, de criadores de gado, a pecuária, né, hoje muito moderna, mas surgiu naquela época, os metalúrgicos, né, naquela época não tinha torno para poder fazer as peças com tanta precisão, era no fogo e na marreta, e os músicos, né? Então, essa civilização, ela cresce em meio a esse progresso e a esse conflito. Não muito diferente de hoje, né, irmãos? No texto bíblico de Gênesis, nós deduzimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete, tá? Até mesmo porque Sete, como está no asterisco aí, no final, no rodapézinho da tela, você vai ver, Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva, sendo agraciado no lugar de Abel, né? Inclusive Eva fala, coloca o nome de Sete porque foi dado no lugar de Abel, morto por seu irmão Caim, como nós falamos. Após a expulsão e consequentemente o primeiro homicídio na terra, né, a expulsão de Adão e Eva e o homicídio cometido por Caim, Deus deixou de ser cultuado, né? E somente após o nascimento do neto de Adão, que é Enos, filho de Sete, é que Deus voltou a ser cultuado. Está lá em Gênesis 4, 25 a 26. Lá deixa bem claro que só após o nascimento de Enos é que Deus voltou a ser cultuado. Por esse motivo, então, os filhos de Sete, eles foram seduzidos pela civilização, pela sociedade daquela época, daqueles filhos de Caim. E aí se desviaram e afastaram-se de Deus. E aí, como eu disse, depois é que Deus volta a ser cultuado. Mas eles são contaminados, né? E aí, irmãos, de novo, a Bíblia é perfeita, é um código-fonte, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é coisa maravilhosa, não há erro, não há contradição. Olha para você ver, por causa de um convívio com uma geração que não servia a Deus, uma geração foi corrompida. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você vai lá para Salmos primeiro e diz: não andeis segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem senta a roda dos escarnecedores. A Bíblia está o tempo todo nos advertindo que nós não podemos ter comunhão com as trevas, nós somos luz. Nós precisamos contagiar essas pessoas, nós não podemos ser contaminados. Olha que princípio maravilhoso, né? Que perdura em toda a Bíblia. Amém? Então toma cuidado com quem você anda, né? Existe uma máxima aí, não sei a que contexto poderá ser aplicado na sua ou na minha vida, mas diz uma máxima que me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, né? Obviamente, talvez não é nessa amplitude que essa verdade se aplica, mas nós devemos tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos lendo, com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos falando, com o que nós estamos relacionando. A partir daí, então, a iniquidade alastrou. Então, perceba que a decadência da sociedade ela veio progressivamente. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Tá? Então, Deus não suportou, né, ver tamanha desgraça, tamanha decadência, tamanho afastamento do projeto que ele queria, do processo que ele queria, que ele decidiu destruir toda aquela civilização, trazer juízo sobre aquele povo. Pois bem, no nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre o Deus que intervém na civilização. E aqui um dos tópicos que eu amei dessa lição. Porque embora nós vemos primeiro ponto falando sobre a origem dessa civilização, aí nós vemos o desenvolvimento dessa civilização, que é nos seus conflitos, nós vemos aqui um Deus que intervém na civilização. Deus intervém na história, Deus intervém na sua e na minha vida. Se você parar para pensar um pouco, você vai ver o quanto Deus age na sua e na minha vida para fazer a vontade dele. Como dissemos na introdução, embora a civilização ela veio de mal a pior, veio numa degradação constante, o Senhor Deus não está alheio aos acontecimentos. Irmãos, o que mais nós temos falado nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, né, vamos dizer assim, biológica, que é um vírus,
No meio dessa crise financeira como efeito colateral desse vírus, como uma crise emocional, né? Nós estamos tendo, talvez como nunca tivemos, tantas doenças emocionais, tantos atentados contra a própria vida, contra a vida alheia. Nós não tivemos tantas notícias, né, de uma degradação da sociedade como estamos vendo agora, embora seja um reflexo de uma sociedade, né, que nasceu lá em Adão. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor não está alheio a tudo que está acontecendo. Um dos pastores da nossa igreja, o pastor Rogério, ele disse algo impressionante. Ele falou que Deus não foi pego de surpresa por essa pandemia, né? Nós precisamos aprender, irmãos, pelo menos duas coisas com Deus: a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Talvez essa não seja uma vontade soberana de Deus. Deus não escreveu isso, Deus não desejou isso, como não desejou que Adão caísse, como não desejou que Caim matasse Abel. Mas Deus permitiu, por motivos que talvez eu e você desconhecemos, mas nós não podemos esquecer dos princípios, né, dos atributos de Deus. Deus é amor. E a Bíblia diz que talvez eu não saiba o que está acontecendo agora, eu vou saber depois. No momento oportuno nós vamos saber. Mas nesse momento o que nós precisamos ter e crer é de que a Bíblia diz de que Ele está no controle de tudo. Ele governa tudo. Tá? E Jesus é a única esperança para a civilização humana decaída. Não se esqueça disso. Não se esqueça. É legítimo, e aqui deixa eu falar diretamente para você, meu irmão. É legítimo que você possa estar nesse momento agora sofrendo uma pressão emocional, talvez por um desemprego, talvez por um afastamento, de um isolamento social dos seus familiares. É possível que você possa estar sofrendo emocionalmente. E nesse sofrimento, passar pela sua cabeça por um relapso. Você pensar que Deus não existe, que Deus não está ao seu lado, de que Deus não está ciente de tudo. Ainda que isso passe pela sua cabeça, se recomponha e volte a acreditar, porque Deus está no controle. Existe uma frase que Jesus diz para os discípulos quando ele está quase a ser entregue e a ser morto na cruz. Ele diz assim: há um tempo e depois mais um tempo não me vereis. E aí deixa eu te dizer, daqui um tempo e um pouco mais de um tempo, você vai olhar para trás e vai poder constatar que Deus está no controle de todas as coisas. Pense nisso. Deus não está alheio a essa situação. Só que acima disso tudo, a nossa esperança não pode estar nessa vida. A Bíblia diz que se nós esperamos o Senhor somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Deus pode reverter a situação e Ele vai, tá? Ele vai. Não porque o nosso estabelecimento vai ser nessa terra, mas Ele vai porque Ele tem planos, Ele vai porque ainda as coisas não, os planos dEle ainda precisam ser cumpridos. Mas ainda que Ele vá fazer isso, a Bíblia diz que nós não podemos nos assegurar nessa terra. Não devemos juntar tesouro nessa terra, nós não devemos nos apegar a essa terra, nós devemos nos apegar à Nova Jerusalém, irmãos. A Nova Jerusalém. Tá? Paulo disse que o morrer era lucro, porque ele estaria com Cristo. Né? A Bíblia diz lá em Romanos 8, de que nada, exatamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, de Deus que está em Cristo Jesus. Então não é a morte, não é a fome, não é a vida, não é a profundidade, não é as riquezas, não é a pobreza. Nada disso poderá servir de parâmetro do amor de Deus para nós. Tá bom? Recomponha, força, esperança. Jesus está no controle de todas as coisas. Tá bom? Deus interveio diretamente nas biografias de Adão, Caim e Enoque.
assim como na minha e na sua vida, Ele intervém. Irmãos, eu vejo a mão de Deus o tempo todo em detalhes. Você sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos querendo ver grandes sinais. Nós estamos querendo ver grandes coisas. E Deus tem feito muitas coisas, só que pequenas. Pequenas coisas. E Deus tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Fique tranquilo. A nossa vida não se resume, está lá em Mateus capítulo 6, a nossa vida não se resume no que nós apenas, simplesmente no que comemos, bebemos e vestimos. Eu sei que você pode pensar assim, que insensibilidade, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas morrendo de frio, tem pessoas morrendo por doenças, eu sei. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos focar nessas coisas. Nós não podemos. Porque a nossa esperança está em Cristo. E se Ele resolver não me atender nessa vida, irmãos, aí eu vou dizer eu quero ter a certeza que eu estarei com Ele. Embora eu precise de um alimento para a minha subsistência, mas eu preciso mais dEle. Eu não quero negociar a minha salvação, eu não quero negociar a minha vida eterna por nada nessa vida aqui, nada. Então, não se apegue. Deus interveio diretamente nas biografias de Adão, Caim e Enoque, e Ele intervém na sua e na minha. Creia nisso. Creia. Salmos 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. A quem temeremos? Né? A quem temeremos? Clame a Ele. Faça como Ana, então. Tá difícil, o negócio está na linha. Faça como Ana. Dobre o seu joelho e não saia da presença dEle até Ele te responder, então. Fale assim com Ele. Mas não desista. Mas não desista. Ele assim faz, não apenas para disciplinar e punir o homem, mas como também para recompensar os seus servos. Hebreus 11:6 diz o quê? Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é preciso que aqueles que o buscam creem que Ele é galardoador. E aí Hebreus 11:1, né, diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Eu preciso acreditar. Jeremias 29:11 diz o quê? Jeremias 29:11 diz que eu sei, Deus está dizendo, eu sei que pensamento tenho sobre vós e pensamentos de bem e não de mal. Esse momento, essa pandemia não é para te trazer para a lona, não é para te destruir, pelo contrário. Eu sei que pensamento tenho sobre vós e pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que desejais. E é um fim bom, é coisa boa, porque a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Não desista, não jogue a toalha. Deus vai agir na sua vida. Deus não se limitou a criar o universo. Irmãos, quando eu leio Gênesis, eu fico constrangido. Porque eu vejo Deus criar todo aquele sistema, né? E aí Ele cria o homem como a sua última criação, mas não fez por ser inferior, pelo contrário, mas fez para governar. Quando eu vejo, irmãos, quando eu vejo o ecossistema, quando eu olho para mim, e quando eu vejo o meu sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, quando eu vejo o meu sistema esquelético, quando eu vejo a minha cabeça, quando eu olho o desenho dessa massa cinzenta, quando eu vejo o sistema nervoso, quando eu vejo tudo isso, eu fico maravilhado, imaginando Deus desenhando e colocando função nessas coisas. Deus é perfeito, irmãos. Lá em Mateus 6 ele diz: por que andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber e vestir? Não são vocês mais importantes do que essas coisas? Eu não sou mais importante para vocês do que essas coisas.
Ô irmãos, quando nós olhamos para a criação e nós vemos tudo que Deus criou, a gente vê tudo que Deus fez, a gente encontra força para continuar. E o meu desafio para você hoje é encontre forças para continuar. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Não consegue orar? Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Deus vai te restaurar. Deus vai intervir na sua vida. Amém, meu irmão? Ele continua a observar atentamente, justa e amorosamente todas as coisas. Deus nos ama. Não se esqueça disso. A Bíblia diz que ele não poupou ao seu próprio filho, antes o entregou naquela cruz, e ele diz, ele não nos daria com ele, com Cristo, as demais coisas. A coisa mais importante ele fez, que é garantir a sua e a minha salvação. Ele não vai nos alimentar, irmãos. Ele não vai nos alimentar. E sempre que necessário, ele vai intervir. Sempre que necessário, ele vai intervir. Se o Senhor não agisse na civilização humana como nós conhecemos hoje, se Deus não agisse na civilização humana passada, a que nós conhecemos hoje não existiria. E nós temos alguns exemplos. Ele interviu na civilização na época de Noé, lembra? O povo estava se perdendo, o povo estava se depravando e ele resolveu recomeçar. E ele manda o dilúvio para que ele pudesse recomeçar. Quando o povo estava numa presunção, numa prepotência, querendo chegar até Deus, construindo a torre de Babel, o que ele fez? Ele confundiu a língua do povo. Está aí em Gênesis 6, 7, 11 e 5. Desde então ele vem intervindo na história. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Para o ímpio, lá no Mateus capítulo 6, quando as pessoas estavam indagando o que haviam de comer e beber, ele fala assim, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer e de beber, porque os gentios preocupam com essas coisas. Ele está dizendo que, primeiro, nós não somos gentios, então nós não devemos preocupar com essas coisas. E ele está dizendo que essa não é a coisa mais importante. Lá no verso 33 ele vai dizer, antes o reino dele é a coisa mais importante. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Pare de ficar tomando partido. Seja partido político, seja partido em discussões. Pare de ficar tomando partido alheio à sua fé cristã. Pare de tomar partido alheio, contrário à sua fé cristã. Nós não confiamos. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. O crente faz menção do Senhor. Josué, lá ele disse o quê? Eu não sei o que vocês vão fazer, qual é o lado, qual é o partido que vocês vão escolher. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Então preste atenção, Deus interviu na história e Deus continua intervendo na história por intermédio de reinos, impérios, governos, presidentes, prefeitos, governadores. Irmãos, nós temos um Deus que controla todas as coisas. E ele faz isso para impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Eu sei que está sendo difícil passar por essa pandemia. Eu sei. Eu tenho passado por ela. E o meu trabalho me faz sair todo dia de casa. Mas a minha família está indo para o 3º mês, como vocês, dentro de casa. Eu sei que não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você parar para pensar nua e cruamente, você vai ver que Deus precisou fazer isso para poder jogar no pó algumas pessoas presunçosas, prepotentes, pessoas que achavam que poderiam controlar tudo. Um vírus conseguiu desestabilizar toda a sociedade. Um vírus conseguiu desestabilizar toda a sociedade. Deus é perfeito, perfeito. Ele continua no controle. Ele continua no controle. Lembre-se,
E estamos caminhando para o final. Lembre-se, Jesus Cristo é a única esperança. Não nos importa pandemia, não nos importa vírus, não nos importa desemprego, não nos importa... Presta atenção, isso não importa. Como é que você fala isso, irmão Wesley? Mateus 6, 33 e 34. Isso não importa. Ele falou que isso aí é fichinha para ele. Nós precisamos nos preocupar com o reino. Eu pergunto hoje, irmãos, se Deus garantir para você o trabalho, garantir para você o alimento, garantir para você a saúde, mas se você não tiver certeza de vida eterna, vai adiantar alguma coisa? Pense nisso. E sabedor disso tudo isso, Jesus nos comissionou, Jesus nos chamou para, através da grande comissão que está lá em Mateus 28, 19 a 20, lembra aí de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o verso 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presta bem atenção, a única esperança para a civilização é o evangelho de Cristo. Jesus nos constrange a salgar e iluminar nossa geração. Ele diz lá em Mateus que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. E eu não estou falando de igreja templo, não estou falando de igreja construção. A Bíblia diz que a igreja sou eu e sou você. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Que Deus possa abençoar você, foi um prazer poder estar aqui com você. Infelizmente, essa aula foi gravada e eu não pude ter a interação com você, ver suas perguntas, tá bom? Mas, numa outra oportunidade, nós estaremos juntos e você fará suas perguntas, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.